Olá a todos, meu nome é João Gabriel da Silva Andrade, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá. Vou apresentar o trabalho intitulado Produção de Hidrocarvão de Eucalipto Gandes visando aplicação como biosorvente, dos autores Carlos Eduardo Porto, Adilson Martins Moreira, Wagner Roberto Batistella e sob orientação da professora Maria Heloísa. Um dos recursos renováveis mais abundantes, a madeira, ela foi o 17º produto mais comercializado do mundo em 2020, conferindo 114 bilhões ao setor. No Brasil se destaca uma grande quantidade de plantações de madeira de reflorestamento, como a de eucalipto. Devido a inúmeras vantagens como custo de produção e facilidade de transporte e menor custo de revenda, ela é escolhida em relação aos outros tipos de madeira. As plantações comerciais de eucalipto a nível mundial ela possuem uma área em torno de 20 milhões de hectares. Então, aqui na primeira foto a gente tem o plantio de eucalipto. Na segunda foto a gente tem o tratamento da madeira. Na terceira foto a gente tem ela sendo aplicada na construção civil. E na quarta foto a gente tem um resíduo. E sobre esses resíduos, a comunidade de pesquisa vem buscando aplicações mais nobres para esses resíduos, promovendo sua valorização e desenvolvimento de materiais sustentáveis. Uma possível aplicação dos resíduos lignocelulósicos é para a produção de biosorvente, podendo ser aplicado para a adsorção de corantes, metais pesados, fármacos, entre outros. O objetivo geral é produzir hidrocarvões por tratamento ácido básico combinado com a carbonização hidrotérmica da biomassa de eucalipto e estudar a aplicabilidade como biosorvente do corante azul de metileno. Então aqui a gente tem a tabela do planejamento experimental, onde, por exemplo, o hidrocarvão eucalipto 212A, ele foi sintetizado a 200 graus, 12 horas em meio ácido. Aqui é a metodologia do efeito do pH na capacidade de absorção. Então a gente variou o pH 3, 5, 7, 9 e 11 numa solução de azul de metileno com 30 mg por litro, com a massa de adsorvente de 10 mg e um volume da solução de 10 ml. Posteriormente foi para shaker 180 RPM por 180 minutos, depois 2 minutos de centrífuga a 2.500 RPM e o sobrenadante foi retirado para análises espectrofotométricas. No rendimento percentual dos hidrocarvões, o rendimento básico e meio ácido ocorreu na condição de 200 graus e 12 horas, obtendo um rendimento de 38%. Já em meio básico, o rendimento máximo também ocorreu na condição de 200 graus e 12 horas, só que teve um rendimento de 68%. O ponto de carga zero, ele indica o ponto em que o equilíbrio de cargas na superfície do hidrocarvão ele é atingido. Então, para os hidrocarvões sintetizados em meio ácido, quanto maior o tempo de residência, menor é esse pH. Em contrapartida, os carvões sintetizados em meio básico, quanto maior o tempo de contato, maior é esse pH. Então, a gente tem aqui o efeito do pH no processo de dispersão. Então, a gente vai ver para ambos os casos, quando a gente aumenta o pH, a gente também aumenta a porcentagem de remoção. E dentre eles, o hidrocarvão eucalipto 224B alcançou a maior porcentagem de remoção. E para conclusão, a gente tem os hidrocarvões preparados em meio básico apresentaram rendimentos superiores aos preparados em meio ácido. A condição de 200 graus e 12 horas foi a que proporcionou o maior rendimento em cada meio. Para o meio básico foi de 68%, enquanto no meio ácido 38%. O hidrocarvão EUC 224B apresentou a maior porcentagem de remoção de corante de azul de metileno no experimento da influência do pH. E o pH 11 foi o que apresentou os maiores percentuais de absorção para o corante azul de metileno. 95% para o hidrocarvão preparado em meio ácido e 97% para o carvão preparado em meio básico. Dessa forma, a hidrocarbonização dos resíduos gerados a partir da indústria madeireira, tanto em meio ácido quanto em meio básico, tem grande potencial para o tratamento de materiais como biosorventes, promovendo assim uma maior sustentabilidade nesse setor. Muito obrigado.